Olá, gente! Neste vídeo estarei explicando a vocês o que foi a Guerra Fria, alguns eventos dela, o que causou ela. Então, espero que curtem o vídeo. Se puderem ajudar, ajudem. Então, vamos lá. Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados, o Bloco Oriental e o Bloco Ocidental. Após a Segunda Guerra Mundial, considera-se geralmente que o período abrange a doutrina Truman de 1947 até a dissolução da União Soviética em 1991. O termo fria é usado porque não houve combates em larga escala diretamente entre as duas superpotências, mas cada uma delas apoiou grandes conflitos regionais conhecidos como guerras por procuração. O conflito foi baseado em torno de uma luta ideológica e geopolítica pela influência global das duas potências. Após sua aliança temporária e a vitória contra a Alemanha nazista em 1945, a doutrina da destruição mutuamente segurada, MED, descorajou um ataque nuclear preventivo de ambos os lados, além do desenvolvimento do arsenal nuclear e da mobilização militar convencional. A luta pelo domínio foi expressa por meios indiretos, como guerra psicológica, campanhas de propaganda, espionagem, embargos econômicos de longo alcance, rivalidade em eventos esportivos e competições tecnológicas como a corrida espacial. O Ocidente era liderado pelos Estados Unidos e por outras nações do primeiro mundo do bloco ocidental, que eram geralmente democráticas liberais, mas ligadas a uma rede de estados autoritários, a maioria das quais eram suas ex-colônias. O Oriente era liderado pela União Soviética e seu Partido Comunista, que tiveram influência em todo o Segundo Mundo. O governo dos Estados Unidos apoiou regimes e golpes de direita em todo o mundo, enquanto o governo soviético financiou partidos e revoluções comunistas, com quase todos os estados coloniais alcançaram a independência no período de 1945 a 1906. Eles tornaram-se campos de batalha do Terceiro Mundo na Guerra Fria. A primeira fase da Guerra Fria começou imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Os Estados Unidos criaram a Aliança Militar da OTAN em 1949, aprendendo um ataque soviético e denominaram sua política global contra a contenção da influência soviética. A União Soviética formou o Pacto de Varsóvia em 1995 em resposta à OTAN. As principais crises dessa fase incluíram o bloqueio de Berlim de 1948 a 1949, a Guerra Civil Chinesa de 1927 a 1950, a Guerra da Coreia de 1950 a 1953, a crise de Suez de 1956, a crise de Berlim em 1961 e a crise de mísseis cubanos em 1962. A União Soviética e os EUs competiram por influência na América Latina, no Oriente Médio e nos estados dos colonizadores da África e da Ásia. Após a crise dos mísseis cubanos, começou uma nova fase que viu a divisão sino-soviética entre a China e a União Soviética complicar as relações na esfera comunista. Enquanto a aliada dos EUs, a França, começou a exigir maior autonomia de ação. A União Soviética invadiu a Tchecoslováquia para suprimir a Primeira de Praga de 1966, Primavera de Praga, enquanto os EU receberam turbulências internas no movimento pelos direitos civis e oposição à Guerra do Vietnã. Nos anos 1960 a 70, um movimento internacional de paz se enraizou entre os cidadãos de todo o mundo.
Ocorreram-se movimentos contra o teste de armas nucleares e pelo desarmamento nuclear, com grandes protestos anti-guerra, na década de 1970. Os dois lados começaram a fazer concessões de paz e segurança, dando início a um período de tensão que viu as conversações estratégicas sobre limitação de armas e os deuses abrindo relações com a República Popular da China, como um contrapeso estratégico para a União Soviética. A Detente entrou em colapso no final da década. Com o início da Guerra Soviética Afegã, em 1979, o início dos anos de 1980 foi outro período de tensão elevada. Os Estados Unidos aumentaram as pressões diplomáticas, militares e econômicas sobre a União Soviética, numa época em que ela já estava sofrendo de estagnação econômica. Em meados da década de 1980, o novo líder soviético Mikhail Gorbachev introduziu as reformas liberalizantes da Glasnost e Perestroika e encerrou o envolvimento soviético no Afeganistão. As pressões pela soberania nacional se intensificaram na Europa Oriental e Gorbachev se recusou a apoiar militarmente seus governos. O resultado em 1989 foi uma onda de revoluções que derrubaram basicamente todos os governos comunistas da Europa Central e Oriental. O próprio Partido Comunista da União Soviética perdeu o controle da União Soviética e foi banido após uma tentativa de golpe abortada em agosto de 1991. Isso, por sua vez, levou à dissolução formal da URSS em dezembro de 1991, a declaração de independência de suas repúblicas constituintes e ao colapso de governos comunistas em grande parte da África e da Ásia. Os Estados Unidos foram deixados como a única superpotência do mundo. A Guerra Fria e seus eventos deixaram um legado significativo. É frequentemente mencionado na cultura popular, especialmente na mídia que apresenta temas de espionagem, principalmente a franquia internacional nos livros de filmes de James Bond, e a ameaça de guerra nuclear. Apesar disso, um estado renovado de tensão e estado sucessor da União Soviética, a Rússia e os Estados Unidos nos anos de 2010, incluindo seus aliados ocidentais, bem como uma tensão crescente entre uma China cada vez mais poderosa e os Estados Unidos e seus aliados ocidentais, passou a ser referido como Segunda Guerra Fria. Começo. A Guerra Fria foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial, conflito que aconteceu entre 1939 e 1945. Ao final desse conflito, a URSS e a União Soviética saíram como as duas grandes potências mundiais, e essa situação contribuiu para o surgimento de um cenário de polarização. O início da rivalidade entre americanos e soviéticos no pós-guerra é debatido pelos historiadores. Considera-se que a Guerra Fria iniciou-se por meio de um discurso realizado por Harry Truman no Congresso americano. Em 1947, neste discurso, o presidente americano solicitava verba para combater o avanço do comunismo na Europa e alegava que era papel do governo americano combater o avanço da influência soviética. Com isso, iniciou-se a doutrina Truman, ideologia que englobou as medidas realizadas pelo governo americano para conter o avanço do comunismo na Europa. Uma das etapas dessa doutrina foi o Plano Marshall, o plano de recuperação da Europa destruída pela guerra. O objetivo desse plano era aumentar a influência americana na Europa. E os soviéticos, percebendo isso, proibiram os países de seu bloco a aderirem ao Plano Marshall. O discurso praticado pela doutrina Truman utilizava de um discurso alarmista que colocava o governo soviético como um governo expansionista. O governo americano, no entanto, sabia que a postura dos soviéticos era uma postura defensiva, porque o país estava destruído pela guerra e buscava garantir seus interesses apenas na sua zona de influência. Além disso, outro ponto importante é que as dificuldades econômicas que os países europeus enfrentariam no pós-guerra poderiam abrir espaço para o avanço do comunismo.
Isso preocupava os americanos. Assim, os americanos desenvolveram um discurso maniqueísta, que foi responsável por polarizar a relação entre as duas nações. Os soviéticos, que a princípio interessavam-se apenas em garantir o controle sobre a sua zona de influência, acabaram incorporando o discurso maniqueísta, o que concretizou a polarização e que marcou a Guerra Fria. Então eu espero que gostaram do vídeo. Aqui é só mais um resuminho para resumir essa daí. Foi uma guerra que ocorreu depois da Guerra Mundial, que foi uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, para ver quem era a potência mundial. E com isso gerou várias coisas revolucionárias, tipo, os Estados Unidos foi a Lua, fazendo bastante coisas. E se eu não me engano, foi lá que aconteceu a internet. E também foi a União Soviética que fez a bomba termonuclear nesse tempo. Então, tchau.